Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo da Happywin e no seguimento do que foi feito ontem eu vou investir aqui algum tempo a analisar as principais tendências dos jogos de hoje e por fim eu vou analisar o jogo do Real Madrid contra o Chelsea com base em estatísticas e perceber se há valor, onde é que está esse valor e qual é que é a aposta que pode fazer algum sentido nós seguirmos. Portanto, sem mais demoras, vamos ver as tendências do dia, são estas aqui, e eu vou analisar uma, duas, três tendências e depois investir algum tempo, como disse, em falar do jogo do Real Madrid contra o Chelsea para a meia-final da Liga dos Campeões. Pode haver valor nos outros jogos também, no entanto, para tentar manter isto relativamente curto, eu vou tentar sumarizar estes jogos, perceber se e onde há valor e quais são os passos a seguir se tu quiseres apostar no dia de hoje. E o primeiro jogo, a principal tendência, é o Empoli, que não perde há 27 jogos no campeonato. Mas, e curiosamente, no frente a frente, nós temos o Chievo, que não perde há 10 jogos. E, portanto, são duas equipas que, apesar de alguma distância na Série B italiana, que são equipas com um nível bastante semelhante e exemplo disso é o confronto frente a frente entre as duas equipas, onde nós temos em todos estes jogos, em toda esta amostra, nos últimos 5 anos, nós temos apenas uma vitória, o resto dos jogos terminou todos eles empatados. E, portanto, até ver, a odd deve subir um pouco mais até a hora do jogo. Mesmo o Kiev, o empate, pode subir até a hora do jogo. Mas, olhando a isto, olhando a estas tendências aqui, ambas as equipas têm derrotas há algum tempo, ambas as equipas com tendência a terem menos golos, pode fazer algum sentido entrar neste empate no resultado final, ou em alternativa, se calhar num under de golos pode fazer também algum sentido. O jogo seguinte é o Sydney contra o Melbourne. O campeonato australiano está a bombar, começa a entrar numa fase extremamente importante e nós fomos ver qual é a tendência que nós temos aqui. E a tendência que nós temos é que, no frente a frente, o Melbourne Victory sofreu golos nos últimos 17 encontros. Se nós formos ver do outro lado, nós temos que o Sydney, por exemplo, não ganha há 3 jogos, não perde também há 5 e, portanto, empatou os últimos 3 jogos e vem a sofrer golos, assim como o Melbourne Victory. Nós temos aqui alguns pontos, mas o que mais me chama a atenção é o número de jogos acima de 3 golos e meio, que é onde está a linha da casa de apostas. Em todos os jogos feitos, nos 10 jogos que o Sydney fez em casa, apenas um deles teve 4 ou mais golos marcados, já o Melbourne teve 38% dos seus jogos, ou seja, 24% dos jogos disputados destas equipas, o Sydney em casa, o Melbourne fora, tiveram mais de 3 golos e meio. E como tal, o under, que devia ter uma odd, em teoria, um pouco mais baixa, está com uma odd de 1.81 e, sim, acredito que o Melbourne sofra um golo, mas 4 golos é muita coisa, portanto vamos ver, à partida, em termos estatísticos, o valor está aqui. Depois nós temos o Argas contra o Uta Arad, na Roménia, e a tendência que nós temos é que o Uta Arad tem menos de 1.5 golos nos últimos 17 jogos. Foi uma tendência que nós falamos nos últimos e-mails que nós enviamos. Se não estás na nossa lista de e-mails, nós adicionamos-te e, se quiseres, junta-te ao nosso grupo Facebook, é o primeiro link na descrição, e nós vamos partilhar estas informações todos os dias para tentar te ajudar com as apostas. Esta odd é um pouco mais baixa do que o que eu gosto normalmente, mas pode ser interessante nós analisarmos e perceber se há valor aqui ou não. O under 1 ao intervalo a 1,5. Isto significa que a aposta só é perdida se houver 2 ou mais golos, ok? E portanto, e sem mais demoras, nós vamos ao jogo realmente grande do dia de hoje, o Real Madrid contra o Chelsea. Nós temos algumas estatísticas aqui e as estatísticas que nós temos aqui dizem-nos que é um jogo com maior tendência a under. São duas equipas bastante fortes defensivamente. O Real Madrid, no entanto, vai ter algumas ausências de peso, ao contrário, se calhar, do Chelsea, onde só falha o Kovacic, mas lá está.
É um jogo que, à partida, à primeira vista, pode ser um jogo de under. E eu agora vou passar à página de jogo, que está aqui, e nós temos as seguintes estatísticas. O Real Madrid não perde há 5 jogos, o Chelsea é claramente uma equipa de under e de cantos. Se nós formos ver o desempenho em casa, este foi o primeiro jogo em casa, perdeu contra o Shakhtar, marcou 2 golos, ganhou por 3-2 ao Inter, ganhou por 2-0 ao Borussia de Mönchengladbach, ganhou por 3-1 à Atalanta e ao Liverpool. Já o Chelsea tem 5 vitórias, ganhou em Krasnodar, ganhou ao Rennes, ganhou ao Sevilha, ao Atlético de Madrid fora e o Porto. As duas mãos foram jogadas em Sevilha, portanto é difícil determinar qual é que foi o jogo em casa ou o jogo fora. O que é que nós temos aqui? Temos uma equipa que marca muito e temos uma equipa que não sofre assim tanto, ok? É o senão disto que nós vamos passar, desta ideia que nós vamos passar aqui. Nós podemos ver aqui o Real Madrid casa ou fora, mas se nós formos ver, estes são os dados que eu quero ver aqui. Golos marcados. O Real Madrid tem uma média de 2.6 golos marcados por jogo nesta edição da Champions League. O Chelsea também marcou em todos os jogos pelo menos um golo. O Real Madrid sofreu em todos os jogos, a exceção feita à recepção ao Borussia de Mönchengladbach. Já o Chelsea sofreu apenas em um. O que é que isto quer dizer? As estatísticas dizem que o único alerta é a defesa do Chelsea, que é extremamente boa. Agora, se nós formos ver, se calhar, nenhuma das equipas que o Chelsea enfrentou tem um ataque com grande tendência a golos. O Sevilha não é uma equipa com tanta tendência a golos quanto isso. O Atlético de Madrid, de certeza que não. E o Porto, na Europa, também não é uma equipa com grande tendência a golos. Já o Real Madrid enfrentou, entre outros, duas grandes defesas, o do Inter de Milão e a do Liverpool, e conseguiu marcar 3 golos a cada uma. A aposta para este jogo, então, é o Real Madrid acima de 1 a 1.71. Isto significa que a aposta só é perdida se o Real Madrid não marcar hoje. Acredito que marque, não sei qual é que vai ser o resultado. É difícil determinar se vai ter muitos ou poucos golos, mas é aí que parece estar o valor, ok? E portanto está aqui fechado o vídeo. Deixa um gosto no vídeo se é um tipo de conteúdo que tu gostas, subscreve o canal e ativa as notificações e diz-me, gostas desta abordagem de nós começarmos a ver as tendências e tentar analisar os jogos a partir daí, ou há outra coisa que tu preferias? Estou atento a feedback, mas sem mais demoras, obrigado por teres visto. Um abraço, boas apostas e falamos em breve. Se precisares de analisar jogos, tens a nossa plataforma na APWin, totalmente grátis, que já recebeu algumas melhorias nos últimos tempos. Um abraço e boas apostas.